remédio que ardia até na alma. E todo mundo dizia: assopra que passa. Corporate Ghosts. Alguns produtos não morreram, viraram fantasmas. Você não perguntava o que era. Você não escolhia. Qualquer machucado tinha a mesma resposta. Um ralado no joelho, um corte no dedo, uma queda no quintal. Mertiolate. Era automático. Antes mesmo de entender a dor, você já sabia o que vinha depois. O frasco aparecia na mão da mãe, ou da professora, ou de algum adulto que já tinha decidido por você. E ali não havia negociação. Era cuidado, mesmo que doesse. O Mertiolate não estava só em casa. Ele estava na escola, no posto de saúde, na bolsa de primeiros socorros, na mochila de excursão. Era um daqueles produtos que todo mundo tinha, mesmo sem saber exatamente por quê. Não era uma escolha consciente, era um padrão. Se existia um machucado, existia Mertiolate logo depois. E quando algo está em todos os lugares, ele deixa de ser percebido como produto e passa a ser parte do ambiente. O que tornava o Mertiolate inesquecível não era a embalagem, era a sensação. Ardia muito. E essa ardência virou prova de eficácia. Se doeu, funcionou. Se ardeu, estava limpando. Para uma geração inteira, dor virou sinônimo de cuidado. Ninguém estranhava, ninguém questionava. O ardor fazia parte do processo, quase como um ritual. E todo mundo aprendia a mesma frase: vai doer um pouquinho, mas já passa. O Mertiolate também carregava autoridade. Quem passava sabia o que estava fazendo. Era a mãe, a avó, a professora. Você podia chorar, podia reclamar, mas ninguém duvidava. Se estavam usando aquilo, era porque era o certo. E assim, o Mertiolate não virou apenas um remédio. Virou uma decisão tomada por outros, sempre em nome do cuidado. O Mertiolate não precisava de propaganda agressiva. Ele já estava ali. Fazia parte da infância, das pequenas dores, das primeiras cicatrizes. Você não lembrava da primeira vez que usou, mas lembrava da sensação. E quando algo marca o corpo dessa forma, ele se fixa na memória. Antes de ser uma marca, o Mertiolate era um reflexo. Houve um tempo em que cuidar não significava aliviar, significava corrigir. A medicina era mais direta, menos preocupada com conforto, mais focada em eliminar o problema. No Brasil de décadas atrás, isso fazia sentido. O acesso à informação era limitado, as opções eram poucas e a autoridade médica raramente era questionada. Se alguém dizia que funcionava, funcionava. Nesse contexto, o Mertiolate não parecia excessivo, parecia eficiente. A ardência não era vista como defeito, era vista como confirmação. Se ardeu, limpou. Se doeu, matou o que precisava ser morto. Essa lógica estava em todo lugar, não só nos remédios. Era o mesmo raciocínio aplicado a injeções, a vacinas, a tratamentos duros. O corpo precisava aprender, mesmo que doesse. As mães repetiam o que aprenderam, as avós faziam o mesmo, e assim, o cuidado passava de geração em geração sem ser questionado. O Mertiolate se encaixou perfeitamente nessa mentalidade. Ele não prometia conforto, prometia proteção. E isso bastava. A dor não era vista como crueldade, era vista como responsabilidade. Quem cuidava precisava ser firme. Quem recebia o cuidado precisava aguentar. Chorar fazia parte, mas passar o remédio vinha depois. Não havia espaço para negociação, nem para alternativa. O produto era simples, o ritual era claro: limpar, arder, cicatrizar. Com o tempo, essa lógica começou a ser normalizada, virou cultura. Ninguém parava para pensar se precisava doer tanto, porque sempre foi assim. E quando algo sempre foi assim, ele deixa de ser percebido como escolha, vira regra. O Mertiolate não foi criado para traumatizar, mas acabou marcando. Não porque era violento, mas porque representava um tempo em que cuidar significava suportar,
E esse tempo parecia correto, até o mundo começar a mudar. Durante muito tempo, o mertiolate não teve concorrência emocional. Podiam existir outros produtos, outros nomes, outras opções técnicas, mas nenhum deles ocupava o mesmo lugar. O mertiolate era o padrão, não por propaganda agressiva, mas por repetição. Era o que estava em casa, era o que a escola usava, era o que aparecia primeiro. E quando algo aparece sempre primeiro, ele deixa de ser comparado. Não havia discussão sobre qual usar. Havia apenas a certeza de que seria aquele. O ritual era conhecido. O frasco, a haste, a aproximação lenta. Antes mesmo de encostar, o corpo reagia. Esse domínio não era construído pelo medo. Era construído pela previsibilidade. Todo mundo sabia o que ia acontecer. E justamente por isso, ninguém questionava. O mertiolate não precisava se explicar. Ele já tinha vencido essa etapa. Era um produto que não precisava convencer, porque nunca foi apresentado como escolha. Ele simplesmente fazia parte do processo. E quando algo faz parte do processo por tempo suficiente, ele se confunde com a própria ideia de cuidado. O curioso é que esse domínio era silencioso. Não havia discursos, não havia comparação de marcas, não havia promessa de algo melhor. Havia apenas continuidade. O mertiolate atravessou gerações assim, sem precisar mudar, sem precisar competir. Enquanto o mundo ao redor evoluía lentamente, ele permanecia o mesmo. E isso, por muito tempo, foi sua maior força. Mas todo domínio silencioso tem um limite. Não porque algo falha, mas porque o contexto muda. E quando o contexto muda, o que antes parecia definitivo passa a ser questionado. Mesmo que ninguém diga isso em voz alta. Com o tempo, a ideia de cuidado começou a mudar. A medicina passou a olhar para a dor de outra forma. Não mais como prova de eficácia, mas como algo a ser evitado. Novos estudos surgiram, novos protocolos, novas recomendações. O que antes era normal começou a ser questionado, não de forma brusca, mas gradual. A lógica do se arde funciona começou a perder força, e no lugar dela entrou outra pergunta: precisa doer tanto assim? O mundo também ficou mais atento. Pais passaram a perguntar mais, médicos passaram a explicar mais. O cuidado começou a ser associado ao conforto, à segurança, à prevenção. Nesse novo cenário, produtos agressivos passaram a parecer antigos, não errados, mas deslocados no tempo. O mertiolate não mudou de uma vez, mas começou a carregar um peso. Aquilo que antes representava proteção passou a representar excesso. A ardência que antes confirmava o cuidado agora causava dúvida. E quando surge a dúvida, o domínio silencioso começa a rachar. Nada desaparece nesse momento, nada some das prateleiras, mas algo importante acontece. O produto deixa de ser automático e passa a ser comparado. E quando algo que nunca precisou competir passa a ser comparado, o mundo já mudou, mesmo que o frasco ainda seja o mesmo. O mertiolate não desapareceu das prateleiras. Não houve anúncio, não houve comunicado, não houve despedida. O que aconteceu foi mais sutil. A fórmula mudou. Aquilo que definia a experiência deixou de existir. A ardência, a sensação imediata, o impacto. O nome continuou o mesmo. A função técnica também. Mas a vivência, não. Para quem nunca tinha usado antes, o novo mertiolate parecia normal, adequado, mais suave. Mas para quem viveu o anterior, algo não batia. Era como reencontrar algo conhecido que já não reage do mesmo jeito. O frasco estava ali, o nome também, mas o corpo não reconhecia mais. Essa é uma forma diferente de apagamento. Não é quando a marca some, é quando ela continua existindo, mas deixa de provocar aquilo que a tornava inesquecível. O mertiolate não foi rejeitado, ele foi ajustado ao novo tempo.
E esse ajuste resolveu um problema técnico, mas criou um vazio emocional. Porque a dor fazia parte da memória, mesmo sendo desagradável. Sem ela, o produto perdeu o que o diferenciava, perdeu o ritual, perdeu o impacto. E quando um produto perde a experiência que o definia, ele começa a desaparecer de outro jeito. Não do mercado, mas da lembrança. O mertiolate continuou ali, mas deixou de ser automaticamente lembrado. E esse tipo de apagamento é o mais silencioso de todos. Hoje, o mertiolate ainda existe. Ele continua sendo vendido, continua sendo recomendado, continua cumprindo sua função básica. Mas ele já não é o mesmo produto. A fórmula mudou, a ardência desapareceu, aquele impacto imediato deixou de existir. O líquido que antes chamava a atenção pela cor forte, agora é discreto, quase neutro. A aplicação não provoca reação, não assusta, não paralisa. Do ponto de vista técnico, isso é uma evolução. O produto ficou mais seguro, mais adequado aos novos protocolos, mais alinhado com a medicina atual. A embalagem também mudou. O frasco antigo, simples e direto, foi substituído por um design mais moderno, mais limpo, mais parecido com outros produtos da prateleira. Nada ali chama atenção pelo choque. Tudo comunica cuidado suave. E é exatamente aí que o fantasma se forma. Porque o mertiolate atual funciona, mas não marca. Ele resolve o problema, mas não deixa lembrança. Para quem cresceu com o antigo, o nome ainda carrega uma expectativa. O corpo espera algo que não vem. E quando a experiência não corresponde à memória, a marca entra em um lugar estranho. Ela existe, mas não ocupa mais o mesmo espaço emocional. O mertiolate de hoje não causa medo, não causa arrepio, não causa história. E talvez esse seja o maior sinal de que algo mudou. Não foi o mercado, não foi a tecnologia, foi a relação. O produto seguiu em frente, mas a memória ficou para trás. E é assim que um produto continua presente e ainda assim vira um fantasma. O mertiolate não foi o único. Ao longo do tempo, muitas marcas fizeram parte da nossa rotina e depois deixaram de ocupar o mesmo lugar. Algumas desapareceram das prateleiras, outras mudaram de nome, outras continuaram existindo, mas não do jeito que a gente lembra. Essas marcas não faliram de repente, não fecharam as portas da noite para o dia. Elas apenas deixaram de importar como importavam antes. É disso que trata o Corporate Ghosts. Este canal não fala apenas de empresas, fala de hábitos, de rotinas, de coisas que pareciam garantidas. Marcas que estavam na nossa casa, no nosso corpo, no nosso dia a dia. E que em algum momento viraram apenas memória. O mertiolate ainda existe, mas aquele medo, aquela ardência, aquela sensação que marcou uma geração inteira, ficou no passado. E é assim que um produto vira fantasma. Não porque acabou, mas porque mudou a relação que tinha com as pessoas. Se essa história despertou alguma lembrança em você, se você também sentiu o arrepio só de ver o frasco, esse vídeo cumpriu seu papel. Aqui, cada episódio é um registro, uma tentativa de entender o que ficou para trás quando o mundo seguiu em frente. Se você conhece outras marcas que também viraram fantasmas, deixe seu comentário. Se esse tipo de história faz sentido para você, inscreva-se no canal. E se esse vídeo te fez lembrar de algo que você viveu, deixe um like. Enquanto alguém lembrar, essas marcas nunca desaparecem completamente. Elas continuam aqui, como fantasmas.